aí, pessoal, boa tarde. Professora Mariana Bruce na área, professora de Filosofia, Sociologia e História do Colégio Francisco de Assis. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Sim, estou de volta. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a filosofia cristã, introduzida no bimestre passado. Agora a gente vai mergulhar mais fundo no pensamento de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Vamos conferir? Então vem comigo. Agostinho nasceu em 354 e morreu em 430, lá no século V. Foi o fundador da patrística, que corresponde a essa primeira tentativa, no período medieval, de tentar conciliar o cristianismo com a filosofia grega. Lembra que a gente falava no bimestre passado sobre os esforços de alguns filósofos de buscarem de alguma maneira conciliar a fé e a razão? Sim, durante muito tempo o período medieval, a Idade Média, foi classificada como um período de trevas, de obscurantismo, como se não houvesse pensamento e somente dogmatismo. O dogmatismo é quando você acredita em uma coisa sem questionar sobre ela, você simplesmente aceita. Como foi um período em que a igreja dominava praticamente, detinha o monopólio do saber, era a única instituição reconhecida onde havia algum tipo de produção do conhecimento, se supunha que ali o que se produzia de fato era um pensamento dogmático, mas não. Vai haver dentro da Igreja Católica, dentro dessa nova religião cristã, um movimento muito rico de aproximação dos dogmas com a razão. E aí a gente vai entender melhor como funcionou esse diálogo, principalmente a partir do pensamento do Agostinho e de Tomás de Aquino. Então, o Santo Agostinho, como eu falava, ele participa, portanto, desse primeiro período de expansão do cristianismo, quando você tem um forte processo de evangelização de vários povos, e a argumentação, a filosofia grega acabava se tornando uma ferramenta interessante para viabilizar esse processo, porque a partir dos argumentos racionais era possível incrementar esse processo de evangelização. O Santo Agostinho ele vai ter uma inspiração muito grande em Platão e particularmente no neoplatonismo, na figura de Plotino, com quem vai ter um diálogo bastante fértil, e ele traz elementos também do maniqueísmo persa, que é uma forma de pensamento dualista também, que trabalha essas oposições, o bem, o mal, o claro, o escuro, o céu e a terra e assim por diante. A partir de todas essas inspirações, ele vai tratar de temas como a definição do que é Deus, a origem do mal, a memória, a vontade, a felicidade, a natureza do tempo. E aí nós vamos nos debruçar aqui sobre alguns desses elementos. Então vamos lá. Uma primeira reflexão do Santo Agostinho diz respeito a essa oposição entre o que seria a cidade de Deus e a cidade dos homens. A primeira diz respeito a esse território da igreja e da salvação, que é destinada àqueles predestinados que escolheram a salvação e o caminho do bem em detrimento dos bens mundanos associados à cidade dos homens. Então você teria um caminho que você escolhe percorrer, um caminho que vai na direção da comunhão com Deus, que vai na direção da salvação, que vai na direção de alcançar esse bem maior, em detrimento desse mundo mais mediado pelos desejos mundanos, terrenos. Isso lembra bastante aquela oposição de Platão, do seu realismo dual, que fala de um mundo inteligível, o mundo da verdade, e o mundo sensível, o mundo dos sentidos, esse mundo terreno. Como que Platão atribuía a esse mundo inteligível essa morada da verdade e como esse mundo sensível
sensível era considerado uma ilusão. Então, no caso do Santo Agostinho, quando ele faz essa oposição da cidade dos homens e da cidade de Deus, ele está estabelecendo justamente essa diferenciação entre um caminho de superação desses aspectos que nos afetam no mundo material, no mundo dos homens. Então, na medida em que você vai se desvencilhando disso e trilhando o caminho da salvação, você alcança o bem, a felicidade, a cidade de Deus. E aí, mas o que é esse Deus? Quando ele define da seguinte forma, ego sum qui sum. O que significa isso? Significa dizer que eu sou aquele que é por si. Ou seja, Deus existe em si. Não, nada o criou e ele não existe por alguma razão. Ele simplesmente é. Ele é o criador de tudo. Ele não é criado por nada nem por ninguém. Então ele existe por si, simplesmente existe, e a partir da sua existência ele cria todo o resto. Então tudo é criação divina. Dos seres humanos, da natureza, o mundo da flora, da fauna, tudo é criação de Deus. E se Deus é perfeito, Deus é o bem, então o mal não existe. Se tudo é criação de Deus e Deus é esse caminho do bem e da salvação, então como Deus poderia criar o mal? Então, na verdade, não existe o mal. O que existe é a ausência do bem. Mas em que condições se dá essa ausência do bem? Justamente por conta da vontade humana. Porque um aspecto interessante é que, no caso dos seres humanos, eles contam com o livre-arbítrio. Isso significa que existe uma vontade humana de caminhar ou não nesse caminho do bem, de seguir ou não nesse caminho do bem. Então, na medida em que você caminha nessa direção do bem, da salvação, você está seguindo ali a vontade divina, você está trilhando esse bem. Quando você se nega a caminhar nessa direção e você se rende aos prazeres mundanos e terrenos, aí existe o mal, ou a ausência desse bem, que significa o caminho de Deus. Então, Deus é o bem e tudo aquilo que ele cria também, mas é a vontade humana propiciada pelo livre-arbítrio que leva a ações maléficas. Beleza? Além disso, ele vai falar também um pouco sobre a felicidade. Então, o que é a felicidade? Ora, a felicidade é a comunhão com Deus. A partir do momento que você segue por esse caminho do bem, você alcança a felicidade. Você comunga com Deus. Você alcança a verdade. A alegria, diferentemente da felicidade, já está mais associada a esses prazeres mundanos, a essa seria algo mais efêmero, seria algo mais ilusório, porque não é a felicidade de fato. A felicidade ela só se dá através desse caminho que vai na direção da comunhão com Deus. E esse caminho, também bebendo um pouco dessa fonte de Platão, esse caminho ele está inscrito na nossa memória, ele é inato, ele nasce com a gente. Ele provém de uma iluminação divina e ele está lá, dentro da nossa alma. Lembra da teoria da reminiscência de Platão? Essa teoria, ela falava o seguinte, olha, a nossa alma carrega todo o conhecimento desse mundo inteligível, todo o conhecimento, a verdade, tudo já está na nossa alma, já está dentro de nós. A nossa existência aqui nesse mundo sensível, na verdade, é um exercício constante de lembrar aquilo que nós já sabemos.
Então, é justamente nesse sentido que ele vai adaptar essa teoria de Platão, essa teoria da reminiscência, e vai refletir sobre esse caminho da felicidade, dizendo que, olha, esse caminho já está, é inato, já está dentro de nós. Nós precisamos lembrá-lo, nós precisamos trilhá-lo, nós precisamos alcançá-lo, e ele é acessível àqueles que se colocam no desejo de alcançá-lo, de fazer esse caminho, né? Então, para ele, na verdade, existe essa dimensão do livre-arbítrio, mas há também uma noção de predestinação. Quer dizer, não são todos que estão aptos a de fato se conectar com essa caminhada do bem, da salvação. Não são todos que estão preparados para isso, mas isso depende de uma escolha das pessoas individualmente, beleza? Então, considerando isso tudo, para o Santo Agostinho, a felicidade é uma condição que jamais é indesejada. Ninguém não quer ser feliz, porque aquela pessoa que já é feliz não quer perder a felicidade. Aquela pessoa que não é feliz, mas é esperançosa, quer alcançar essa felicidade. E aquelas pessoas que são infelizes, que não alcançaram, desejam ter essa felicidade. Então, de alguma forma, essa felicidade está inscrita dentro do caminho das pessoas, das possibilidades de existir das pessoas. Agora, elas precisam, de fato, escolher segui-lo, né? Escolher ser feliz e não se resignar às alegrias dos prazeres mundanos, mas sim superar isso e aí, de fato, se inserir nessa caminhada da salvação, de comunhão com Deus. Por último, Santo Agostinho também fala sobre o tempo. De acordo com Santo Agostinho, o Deus e a vontade divina são perpétuos, são eternos. Isso significa que essa eternidade do Ser Supremo se contrapõe à temporalidade dos seres criados. O que ele quer dizer com isso? Se Deus é eterno, então não tem um passado, um presente e um futuro. Deus sempre existiu. E ele existe em si, então não há uma projeção de o que será, o que eu vou me tornar, né? Não há uma projeção de futuro, não há uma memória de passado, há apenas a existência, e essa existência é eterna, é perpétua. Já os seres criados, eles são criados inscritos em uma temporalidade de passado, presente, futuro, mas essa temporalidade, ela tem uma peculiaridade, que é o fato dela só existir em relação ao presente. Porque se você parar para pensar, o que é o passado e o futuro? Senão aquilo que é relacionado ao que você vive no presente. Porque vamos pensar junto. Estamos aqui nesse momento, né, no presente. Eu estou aqui falando no presente. Só que daqui a um minuto, o meu presente já virou passado. E a minha projeção de futuro vai ser alterada também no lugar que eu me localizo. Então, o futuro que existe para mim agora, nesse segundo, já é diferente do futuro que vai ser localizado daqui a um tempo, porque o futuro ele só existe na relação com o presente, assim como o passado, que só existe na relação com o presente. A gente só vai fazer relação ao passado entendendo da onde você está partindo. É por isso que essas temporalidades estão muito imbricadas. E aí ele fala que, na verdade, o que existe é o presente das coisas passadas. Aqui nesse momento, a minha referência de passado vai ser estabelecida a partir do meu presente. Então, existe esse presente das coisas passadas. Da mesma forma, o presente das coisas presentes, o aqui, o agora. E o presente das coisas futuras, essa projeção que eu faço sobre o futuro também vai depender do lugar que eu me encontro agora no presente. Então, essa discussão é muito interessante porque ela coloca para a gente para pensar um pouco sobre como essas temporalidades se afetam e se influenciam reciprocamente. Tá certo?
Então, essas são algumas das principais contribuições de Santo Agostinho. Na próxima videoaula, a gente vai analisar com maior detalhe as contribuições, então, de São Tomás de Aquino. Não sai daí, vamos para o próximo vídeo. Até daqui a pouco.